O Partido Comunista do Brasil, PCB, é o partido mais longevo da política nacional. Em 25 de março de 2025, ele completou 108 anos. Fundado em 1922, na cidade de Niterói, foi considerado por muitos uma evolução na organização das lutas de classe no país através de um partido político de massas de âmbito nacional. Essa organização esteve envolvida em grandes eventos da nossa história política. Hoje, nós vamos conhecer as origens sociais e históricas desse partido. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou trazer mais um vídeo da playlist, de História Política. Hoje eu vou falar do PCB, Partido Comunista do Brasil, e vocês vão entender um pouco de como é que esse partido surgiu e como é que ele foi atuando ao longo do tempo, mesmo em grandes períodos de ilegalidade. O PCB não foi a primeira organização da classe trabalhadora no país, nem sequer a primeira organização política dos trabalhadores. No Brasil colonial, no século XVI, se formaram as primeiras corporações de ofício, seguindo os modelos lusitanos. A Constituição Brasileira de 1824 extinguiu esse modelo de organização. A industrialização morosa e a escravidão não impediram outros processos organizativos. Já no primeiro reinado, surgiram as primeiras associações mutualistas no Brasil. Essas associações de trabalhadores criavam fundos de auxílio mútuo para pagar benefícios aos associados e seus familiares. Direitos trabalhistas eram apenas uma aspiração entre a classe trabalhadora nacional. A legislação trabalhista era inexistente até o ano de 1923, quando foi criada a Lei de Acidentes de Trabalho. Então, como vocês podem ver aqui, tanto a baixa industrialização do Brasil nesses primeiros séculos, como também a falta de legislações trabalhistas deixavam o trabalhador muito sem perspectivas, muito fragilizada a situação do proletariado, tanto no meio urbano como no meio rural. Sem contar que a escravidão ainda foi muito influente nas relações de trabalho, mesmo no período republicano. Mesmo não organizada em partido político, a classe trabalhadora já reconhecia a necessidade de lutas pelos seus direitos. As primeiras greves explodem no século XIX. A primeira registrada no país foi a greve dos tipógrafos em 1858. Outras greves ocorreram em diversos setores. Faltava aos trabalhadores uma direção política e uma organização para além das fronteiras dos seus setores. Em toda a história da organização da classe trabalhadora, dois elementos são constantes. O primeiro, a demanda pelos direitos trabalhistas mínimos, já usufruído por trabalhadores nos demais países. E segundo, a violenta repressão do Estado contra esses trabalhadores. O ponto de inflexão da luta de classes no país foi a insurreição anarquista de 1918. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil se transformou em um grande exportador de alimentos. O fato causou desabastecimento interno, inflação e mesmo assambarcamento de alimentos. Somadas aos protestos contra a guerra e à simpatia pela Revolução Bolchevique, ocorreu uma greve geral em 1917. Anarcossindicalistas e socialistas organizaram uma das maiores greves nacionais com resultados diferentes pelo país. Algumas regiões e setores foram melhor beneficiados, mas foi importante para o amadurecimento da identidade de classe do proletariado. Em novembro de 1918, a classe trabalhadora optou pela revolta armada. O palco da insurreição foi o Rio de Janeiro, à época Distrito Federal. A historiadora Cristina Gabriela Feiber sintetiza a conjuntura, abro aspas. Os acontecimentos de novembro de 1918 demonstram com toda a evidência que se havia acumulado nas fileiras do movimento operário uma grande energia revolucionária e que, espontaneamente, os operários eram atraídos a métodos mais revolucionários de ação e que o antagonismo entre o capital e o trabalho havia crescido de maneira excepcional. A questão estava apenas em organizar e dirigir corretamente essa luta. Os sindicalistas mostraram sua incapacidade para continuar desempenhando o papel dirigente. O proletariado brasileiro viu-se diante da necessidade de elaborar uma nova orientação e criar um partido político de tipo bolchevique. Fecho aspas. O anarcossindicalismo e o socialismo tinham as suas limitações. Esse último
tinha uma compreensão reformista da luta de classes, articulava mal a organização da classe trabalhadora, não demonstrava resiliência nos influxos. Já aquele era fechado no sindicato, resistente à organização em partido político, voluntarista e individualista em muitas ocasiões. As greves nem por isso se encerraram. A violência da repressão aos movimentos operários também não. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial e 1922, ocorreram diversas manifestações e houve o surgimento de organizações sindicais pelo país. O ano de 1918 havia deixado um estigma na classe trabalhadora, mas o proletariado conseguiria alcançar uma nova etapa na organização política da classe. Antes de falar do surgimento do PCB em 1922, é necessário tratar de alguns temas que possuem correlação. Após a insurreição anarquista de 1918, várias lideranças sindicais se autodeclararam comunistas e formaram grupos simpatizantes ou aliados ao bolchevismo. No ano seguinte, foi criada a Terceira Internacional Comunista, a IC. Na esteira, anarquistas cariocas se reuniram em 9 de março para formar o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Os comunistas recém-convertidos queriam ampliar o escopo do partido político para a esfera nacional. Em 21 de junho de 1919, ocorreu no Rio de Janeiro a primeira Conferência Comunista do Brasil. Delegados enviados pelos grupos comunistas de diversos estados se reuniram no Rio de Janeiro para criar o Partido Comunista do Brasil. O historiador Raul Croft Machado Carrion descreve os resultados dessa organização, abro aspas. Esse partido comunista possuía uma contradição insolúvel. Por um lado, era formado por sua imensa maioria por libertários convictos, por outro, constituía-se em partido, e era um entusiasta defensor da Revolução Russa, na qual a classe operária havia baseado na prática as questões da tomada do poder e da formação de um Estado proletário. Isso só poderia levar, como levou, a sua total inoperância. Então, o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: o Partido Comunista era formado por anarquistas e anarco-sindicalistas e que, embora eles tivessem muita simpatia pelo comunismo, eles não conseguiam avançar em termos de organização política dentro de partidos. Uma segunda vez, vemos a teoria marxista da falência do anarquismo como via da organização política da classe trabalhadora. Muitas lideranças sindicais brasileiras do início do século XX eram anarquistas ou socialistas, simpáticas à Revolução Russa e às ideias marxistas, mas apegados às estratégias libertárias oriundas do anarquismo. Dentre eles estavam Astrogildo Pereira, João Costa Pimenta e Abílio de Nequete. Muitas dessas lideranças, após aderirem ao comunismo, continuaram a luta de classe, não mais por sindicatos, mas pelo PCB. Os grupos comunistas dissociados passaram a manter maior comunicação. Os periódicos proletários mobilizaram a organização da classe trabalhadora. A experiência acumulada da luta formou seus primeiros intelectuais orgânicos. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, deixe uma sugestão de vídeo, ajude na divulgação do canal, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para a gente trazer informações melhor aclaradas sobre temas da história, né? Que eu acho importante isso, porque tem muita poluição intelectual atualmente no YouTube. O Congresso de Fundação do PCB ocorreu em 1922. Nos dias 25 e 26 de março, ela ocorreu no Rio de Janeiro e no dia 27 de março ela ocorreu em Niterói. 9 delegados representavam 73 filiados pelo país, de diversas categorias profissionais. Carrion descreveu que o primeiro congresso estabeleceu 5 pautas principais, dentre elas estavam, abro aspas, da pauta do primeiro congresso constavam 1. Exame das 21 condições de admissão na Internacional Comunista. 2. Estatutos do Partido Comunista. 3. Eleição da Comissão Central Executiva. 4. Ação pró-flagelados do Volga. 5. Assuntos variados. Depois de aceitas as 21 condições da IC, os presentes aprovaram estatutos provisórios baseados nos estatutos do Partido Comunista da Argentina. Fecho aspas. Essas pautas são reveladoras da estrutura organizacional e da maturidade política do proletariado naquela conjuntura, mas também das suas limitações. Até aquele momento, a luta política se deu por vias sindicais e apartidárias.
As poucas experiências políticas mediadas por partidos não deram frutos duradouros, mas serviram para criar uma política mais refinada. A admissão à IC ligaria os brasileiros à internacionalização da organização e à luta da classe trabalhadora. Com o sucesso da Revolução Russa, o clima de otimismo e a possibilidade de apoio russo eram bem recebidos pelos comunistas brasileiros. Apesar de a IC tornar o PCB como sua seção brasileira da Internacional Comunista, né, a SBIC, a organização reconhecia o atraso do partido político e o baixo domínio das teses marxistas entre seus quadros. Os 2 primeiros artigos do Estatuto de Fundação do Partido Comunista do Brasil deixam claro a sua identidade classista e sua intenção de ser uma organização de âmbito nacional. Na República Oligárquica, os partidos políticos eram de expressão regional. Os projetos nacionais ficavam ofuscados pelas disputas que ocorriam dentro dos estados. Os artigos expressam, abro aspas, artigo 1º, fica fundada por tempo indeterminado uma sociedade civil no Rio de Janeiro, ramificando-se por todo o Brasil, tendo por título Centro do Partido Comunista do Brasil, mas que será chamado Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Artigo 2º, o Partido Comunista tem por fim promover o entendimento e a ação internacional dos trabalhadores e a organização política do proletariado em partido de classe para a conquista do poder e consequente transformação política e econômica da sociedade capitalista em sociedade comunista. Fecho aspas. O partido político, mesmo longevo na história nacional, teve curtos períodos de legalidade. Fundado em março, já em julho de 1922, já havia sido proscrito durante o estado de sítio decretado pelo presidente Epitácio Pessoa. Só voltaria à legalidade em 1927 e posto mais uma vez na ilegalidade junto com seus partidários em 1934 devido à Lei de Segurança Nacional, LSN. O terceiro período legal foi mais curto, de 1945 a 1947, quando teve o seu registro cassado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por sua relação com a IC. Nesse período, o ex-tenentista Luiz Carlos Prestes já era uma grande liderança comunista. Mas estou me adiantando um pouco na história. Caso você queira saber mais da atuação do PCB na década de 1930 e 1940, veja o vídeo sobre a ANL, que está na playlist História Política. É um vídeo, na minha opinião, bem completo. E eu trato ali, né, bastante sobre Luiz Carlos Prestes. O primeiro teórico comunista a elaborar uma tese revolucionária para o Brasil foi Octávio Brandão. Líder anarquista nas décadas anteriores, publicou o livro Agrarismo e Industrialismo, ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil. Suas elaborações eram estranhas ao comunismo. Para Brandão, a revolução não seria democrático-burguesa, mas sim pequeno-burguesa. Para ele, o tenentismo era uma manifestação revolucionária da classe pequeno-burguesa. Descreveu a formação socioeconômica do Brasil em uma síntese superada apenas depois de 1930. Foi seu livro que estabeleceu a gênese da teoria dos restos feudais no país, embora no ensaio os latifundiários fossem chamados de oligarquias agrárias. Eles eram responsáveis pelo subdesenvolvimento econômico do país e também social, né? Otávio Brandão inaugura os debates teóricos da Revolução Brasileira que teriam implicações no marxismo nacional dali em diante. Suas teses, mesmo quando criticadas, não seriam ignoradas pelo que as repercutiram. Mesmo ali nas críticas, né, você vê ali essa questão dos restos feudais, dessa questão das relações feudais dentro do Brasil, em muitos teóricos marxistas ali na década de 30 e 40. Sua visão foi considerada esquemática e desalinhada com a IC. Pequeno burguês até se tornou um xingamento entre comunistas tupiniquins. Então, você chamar um comunista brasileiro de pequeno burguês é como se ele tivesse xingado a mãe dele. O historiador Lucas Alexandre Andretto discorre sobre essas noções, abro aspas. Brandão não caracteriza que tipo de revolução seria esta, se democrático, burguês ou socialista. Quanto ao sujeito histórico que deveria realizá-la,
apesar de levar em conta a formação do proletariado brasileiro e defini-lo como herdeiro das lutas emancipatórias dos escravizados, indígenas e trabalhadores rurais, aponta como sujeito social transformador, pelo menos de início, a pequena burguesia. Apenas depois de iniciada a Revolução Brasileira pelas mãos da pequena burguesia é que o proletariado cumpriria seu papel histórico, realizando a fase final da Revolução. Fecho aspas. As teses da Revolução Pequeno-Burguesa e do agrarismo encontraram pouca aderência na cúpula do PCB e pela IC. Abílio de Nequete foi o primeiro a discordar dos esquemas teóricos de Brandão. A ausência do papel político do campesinato criou ecos ensurdecedores no partido. Os comunistas pareciam compreender pouco o Brasil até ali, demonstravam baixa apropriação teórico-metodológica do marxismo e resumiam a sua atuação aos centros urbanos industrializados. Na década de 1930, várias lideranças do partido seriam ostracizadas por uma mudança de estratégias políticas da IC. Saíram os intelectuais da pequena burguesia das direções dos partidos comunistas e assumiu o proletariado. O obreirismo perdeu em teoria e ganhou em pragmatismo. O mundo se encaminhava para uma nova guerra mundial e as alianças de classe se faziam necessárias. Mesmo com um breve período de legalidades no século XX, o PCB pode se orgulhar de ser o primeiro partido político de massas a nível nacional, por ser a força política mais atuante e de longa duração da nossa história. Suas bifurcações políticas, oriundas de contradições internas, não apagam a sua trajetória de organização política do proletariado brasileiro. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilha, sugira sugestões de vídeo, assista a playlist lá de História Política, veja os outros vídeos, né, sobre a Frente Negra Brasileira, sobre a ANL, que vai dar uma grande dimensão aí sobre a história política do Brasil nas primeiras décadas do início do século XX. E para quem ficou até o final, até o próximo vídeo.